Boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje para o nosso segundo encontro, que a gente vai tratar dos projetos arquitetônicos e falar um pouco sobre o projeto de edificações escolares. Hoje, em outubro, dia 5 de outubro, a gente conversou sobre projetos para o ensino fundamental. E hoje, nessa sequência de 3 encontros, hoje a gente fala sobre as unidades de educação infantil. Então, para isso, a gente vai apresentar um pouco das premissas de projeto, do que a gente pensa para os projetos das unidades de educação infantil, apresentar um pouco dos projetos padrão FNDE e falar dessa etapa, o que a infraestrutura, como que a infraestrutura dialoga com o ensino-aprendizagem, com as etapas do desenvolvimento da criança e dos bebês. Eu me chamo Vivian, apresentando, que não sei se todo mundo estava aqui no outro encontro, né, Carol? Sim. Sou Vivian, trabalho no setor de projetos do FNDE como arquiteta. E a Carol é minha parceira, junto com outros colegas que não estão hoje aqui na oportunidade para apresentar para vocês. Então, acho que agora a gente pode seguir. Vamos sobre isso. Então, por que a gente oferece um projeto padronizado? A gente cai no mesmo assunto que a gente conversou com vocês no outro encontro, né? Quando a gente chega de fora ao FNDE, a gente acha que tudo isso é meio errado, meio estranho. Oferecer um projeto próprio para um país gigantesco como o nosso, com diferentes questões sociais, diferentes culturas, diferentes climas. Mas quando a gente vê o outro lado, a gente percebe o quanto isso pode ser maior quando o município ele não tem condição de apresentar um projeto próprio, que é uma verdade para todo arquiteto, todo engenheiro, que seja feito um projeto destinado a um lote conhecido, a um lugar onde a gente sabe que ele vai ser construído. Mas, dentre os 5.000 municípios, a grande maioria não tem essa capacidade técnica para oferecer um projeto. Então, o FNDE, através de várias solicitações, a gente faz esse projeto padronizado. O que a gente acha que ganha com isso? A melhoria na qualidade da infraestrutura, a gente consegue manter um padrão de obra, de projeto, na verdade, em todo o país. A gente tem um apoio para a construção das edificações escolares. A gestão pública, ela atende em grande escala. A gente consegue ter um controle melhor na fiscalização e no monitoramento da execução dessas obras. E a gente tem uma racionalidade construtiva. Além disso, também custos e prazos, porque a gente tem um projeto que ele é repetido em vários lugares, né? Esse dilema, entre o projeto padrão e o projeto próprio, eu acho que ele perpassa, todos os arquitetos que trabalham com isso. A gente se questiona, sobre a implantação real desse projeto nesse lote real e a gente sabe que a gente enfrenta dificuldades tanto da ordem de conforto térmico como também dos aspectos de encontrar materiais no lugar, também das questões culturais mesmo, da gente de construir um projeto em alvenaria, com cerâmica, com revestimento cerâmico numa região, às vezes, que não tem esse costume, de revestir paredes, por exemplo. Enfim, a gente sabe que existem algumas dificuldades, até a literatura trata um pouco sobre isso, assim, quem estuda arquitetura, a teoria mesmo da arquitetura, sabe que o projeto padrão ele não é uma novidade, a gente já tem vários modelos, até no âmbito da educação, os CAICs, CIECs, a gente tem outras unidades de educação padronizadas no país, outras experiências, mas a gente tem um outro lado, que é esse que a Vivian falou, da questão do ganho de escala, de um investimento, e quando a gente do investimento maciço, e quando a gente fala da educação infantil, especialmente, a gente tem um ganho imenso, porque foram anos sem investimento para a educação infantil. Só em 2009 que a educação infantil foi entendida na Constituição como um direito, das crianças acima de 4 anos. Então, a pré-escola ela veio como uma obrigação do Estado a partir da Emenda 59 em 2009 e o déficit de vagas que vieram em função disso e do Plano Nacional de Educação, que colocou como meta
a matrícula de crianças até 2016, a totalidade até 2016 das crianças de 4 anos estarem na escola, você simplesmente a gente achar que os municípios iam conseguir suprir essa carência de vagas sozinhos, sem a ajuda, né, do governo federal, é praticamente impossível. Então, o projeto padrão ele surge como uma alternativa para esse déficit de vagas e para a gente investir em grande escala, né, para poder atender essa população que não estava nas pré-escolas. Então, o Pró-Infância ele tem um papel, acho que já conhecido, né, no país. A gente está aqui falando de mais de 6 mil creches construídas, padronizadas, fora os projetos que foram construídos com projetos próprios, desculpa. Então, a gente está falando de um volume de obras bem significativo, né? Então, isso nos dá também um certo orgulho de trabalhar, né? De trabalhar nesse programa. Acho que o projeto padrão, a gente como arquiteta, a gente enfrenta, né? Eu acho que esse dilema, mas é também gratificante, especialmente quando a gente fala das áreas de periferias, das periferias metropolitanas e das cidades pequenas. Então, a gente tem muito orgulho, eu acho, de trabalhar no Pró-Infância. Eu acho que a gente vai tratar um pouco disso aqui, falar sobre essa etapa da educação infantil, e não dá para a gente não falar do Pró-Infância, né? A gente vê a grandeza de estudo quando a gente viaja. A gente sempre, é muito frequente, assim, a gente encontrar uma creche modelo FNDE. Eu já viajei no interior do Rio Grande do Sul. A minha família de lá tem creche com padrão FNDE. Mato Grosso, cidades pequenas, cidades de 5, 6 mil habitantes. Toda ela tem uma creche da FNDE. E é muito importante a gente perceber isso também, porque a demanda ela vem em função do número de crianças, né, que o município faz a sua... mapeamento da o demanda, seu mapeamento, né? E a gente sempre ofereceu 2 modelos, uma creche maior e uma creche um pouco menor. E a gente passou por 3 etapas, digamos assim, dentro do Pró-Infância. A gente começou com uma creche tipo B e a creche tipo C, que era o parzinho, a escola maior tipo B, escola menor tipo C, que eu acredito que a maioria deva conhecer. Principalmente a tipo B, né, que foi muito financiada. Aí depois a gente teve esses 2 modelos com uma tentativa de um projeto, uma iniciativa diferente para a construção. E agora a gente substituiu elas duas pela tipo 1 e tipo 2, que mantém um número de alunos um pouco elevado nas duas um pouco mais elevado em relação às outras, né? Mas a mesma ideia, assim, uma um pouco maior e uma um pouco menor, que a gente possa, de fato, atender às diferentes realidades. Sim, então é pensar que esse histórico, assim, esse, né, breve histórico que a Vivian falou um pouco, é pensar que o modelo padrão FNDE, ele também evoluiu aqui dentro. Então, assim, a gente aprendeu com o processo, a gente aprendeu com os erros também. E eu acho que é isso, né? A trilha do aprendizado, ela continua, né? E a gente sabe que daqui a uns anos, esses projetos que hoje estão sendo financiados, eles vão estar sendo revisados, eles vão ser... né? Eles vão estar de acordo com as normas técnicas e com o que versa, né? A construção civil de uma forma geral, né? Questão de materiais, essas inovações que vêm, o nosso próprio diálogo com a ponta, a gente ouvir o que a ponta necessita. Por exemplo, a gente vai falar para vocês do módulo infantil, e eu acredito que é uma coisa que muita gente não sabe o que é e nem direito para que ele serve. Mas isso também surgiu de uma demanda da ponta. Escolas que já existiam, a prefeitura, enfim, não precisava de uma escola propriamente grande de educação infantil, mas ela queria colocar o ensino infantil dentro de uma escola já existente. Então, aqui a gente tem esse projeto tipo 1, que substituiu o B, o tipo 2, que substituiu a creche tipo C, e o módulo infantil, que vem para ser implantado dentro de escolas já existentes que queiram oferecer a educação infantil. Acho que é um pouco do que a gente já falou no primeiro encontro, né? O que rege, né? O que a gente se baseia no projeto. E eu acho que quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando
da demanda, dos critérios de desempenho, dos critérios de sustentabilidade e também das questões de especificação de materiais duráveis e limitações também orçamentárias, isso acho que se aplica ao projeto padrão, mas também se aplica ao projeto próprio, né? A gente tem que pensar que a gente precisa oferecer creches e pré-escolas de qualidade, independente da região do país. Então, se a gente está falando, a gente pode estar falando do município de São Paulo, como a gente pode estar falando de uma área ribeirinha, a gente pode estar falando da Ilha de Marajó, a gente está é o país como um todo, né? Então a gente está pensando que todas as crianças vão ter o mesmo padrão de edificação para estudar. Então a gente já sabe que tem vários estudos que tratam da relação entre o espaço físico e o aprendizado, ventilação, critérios de iluminação natural, como isso melhora a concentração e o desempenho das crianças, né? Quando a gente fala de educação infantil, a gente não fala tanto de desempenho, né? Mas a gente fala mais de um bem-estar e da criança estar ali na sua potencialidade, né? Para desenvolver a sua potencialidade ao máximo. E outra coisa que é muito significativa e que também faz muito parte desse cenário da educação infantil, que difere do fundamental, é que as crianças, elas não vão para a escola só para aprender, serem educadas. Elas vão porque as famílias precisam trabalhar. Então, ela precisa ficar o dia todo. Geralmente, essas escolas são em turno integral para que os pais consigam ganhar o seu sustento. Sim. Então, essa criança ela não vai estar só numa escola. Aquela escola pode ser uma extensão do seu lar. Ela vai se alimentar lá dentro. Então, ela tem que ter um espaço adequado para isso. A própria alimentação precisa ter um espaço adequado arquitetonicamente para que seja produzido. Banho, toda essa questão é uma questão social também. O ensino infantil, ele mexe muito com uma questão social também, que no fundamental também acontece, mas no infantil é mais profundo, porque a gente está lidando com bebês, a gente está lidando com crianças que ainda não têm grandes autonomias, né? E muito disso elas vão aprender dentro da escola. E às vezes elas até aprendem mais dentro da escola do que fora dela, dependendo dessa situação social, que é o que a Carol falou, essas diferentes realidades, né? Então, a escola tem que estar preparada para isso também. E quando a Carol fala do quanto a gente evolui em cada processo nosso, em cada projeto, em cada novo desafio, a gente tem... No ensino infantil, a gente tem uma diferença muito grande, que a gente também já falou da outra vez, que é a equipe do FNDE de projetos, antes e depois. Então, aqui a gente já tem um resultado do que é ter essa equipe aqui dentro, que pense realmente no projeto. Porque antes da tipo 1 e tipo 2, que foram escolas que foram pensadas já com toda essa bagagem de conhecimento que a gente tem das diversas áreas que são envolvidas com isso, questão da alimentação, questão de transporte, questão didática também, e a escola tipo B e tipo C, que já foram pensadas como uma escola de educação infantil, mas não no mesmo sentido, assim, com uma equipe completa, pensando da maneira de como o FNDE atua também, né? Isso, com os diferentes programas, né, que o FNDE possui, a gente está sempre em contato com o pessoal da alimentação escolar, né, especialmente. Então, eu acho que isso faz realmente diferença e a gente entende que os projetos evoluíram, né, melhoraram nesse sentido. Isso. Então, a gente tem que pensar sempre, hoje, quais são as nossas diretrizes, né? A gente trata muito, acho que a base, né, a BNCC, ela está aqui para nos guiar, né, para a gente entender o que o aluno espera, né? O que a família espera daquela infraestrutura escolar. Então, a gente tem que entender que a creche é isso. Assim, a gente são os 6 campos, né, da experiência da criança, que é o conviver, o brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E aí a gente pensa a criança como protagonista do seu aprendizado, do seu desenvolvimento, é a criança como centro daquele lugar. Eu acho que se a gente pensasse o planeta, né? Enfim, não só o mundo, mas o planeta como a criança como centro, a gente ia estar num lugar um pouco melhor, né? E aí a creche, a gente poderia pensar nesse microcosmo, né? Como se a creche fosse um lugar que realmente a criança ela está no centro do seu próprio aprendizado, ela como protagonista, ela como protagonista dessa troca, né? E
e o professor, né, muitas são professoras ali, como a gente fala um pouco sobre esse papel do professor como mediador, mas acho que até mais do que isso, né? Ele também está ali para aprender, enfim, é muito bonito pensar que a gente está projetando e possibilitando a construção de espaços tão potentes, onde tanta troca e experiências podem acontecer. Enfim, acho que a ideia é um pouco parecida com o que a gente falou no último encontro, da gente pensar em espaços integrados, onde essa troca seja fluida. A ideia é que as experiências elas não são restritas às salas de atividades, né? A escola e a creche também, elas deixaram de colocar a sala de aula e a sala de aprendizado como o lugar principal. O ambiente pedagógico ele é muito mais do que isso, e a gente espera que, a partir do momento que as vivências extrapolam a sala de aula, e aquilo ali também possa extrapolar os muros e todo mundo fazer parte desse processo, né? E a gente já consegue perceber isso com a construção desses novos projetos, esse tipo 1 e 2. Quando eles foram lançados, a gente recebia muitos questionamentos quanto ao material que a gente tinha proposto, quanto aos fluxos até da própria escola, por que isso era aqui, por que não era lá, por que não dava assim, por que não dava assado. E hoje em dia, a gente tem sentido que parece que as coisas estão sendo melhor entendidas. Usando aqui um exemplo muito prático, que foi o que mais chamava a nossa atenção, que era o uso do piso. E o piso, nos outros projetos, a gente sempre usou piso em granitina, piso cerâmica. Praticamente todos os nossos projetos eles seguem mais ou menos esse material, que é um material amplamente encontrado em todo o país. Durável, né? De fácil manutenção. Fácil manutenção. Só que, ao mesmo tempo, nas salas das crianças menores, principalmente, ele provocava um desconforto. Às vezes, ele até machucava por causa de junta, por causa desse tipo de coisa. Uma pontinha de cerâmica quebrada, gelado, né? Muito frio, era desconfortável. Então, a gente veio com uma proposta de um piso vinílico. E a gente recebeu muita solicitação de troca, que esse não era um piso muito caro, que esse era um piso que não tinha, que esse, enfim... E não era um piso adequado para regiões quentes. Isso. E não é o que... Ele questionamentos em relação a isso. E hoje a gente tem recebido muito menos. A gente acredita que depois que essas creches elas foram sendo inauguradas, pode se perceber o quanto isso é diferente para a vivência da criança dentro da escola. Vem isso que a Carol falou. A gente quer que eles tomem conta do espaço, que eles se sintam bem dentro desse espaço, né? É um piso confortável, onde o joelhinho, né, do bebê que está engatinhando, ele não vai encontrar uma quininha ali para cortar, né? Então, eu acho que faz diferença. Acho que esse cuidado a gente tem sempre em mente, né? Aí, essa separação de fluxo, a gente deixar bem claro onde que vai ser a área, vamos dizer, mais restrita, que é onde ficam as crianças, que a gente precisa mais segurança, que tem que ter um olhar mais especial. Até dentro de banheiro, a gente tem esse diferencial dentro da escola. Crianças menores é um tipo de banheiro, crianças de média idade, vamos dizer assim, é outro, e os maiorzinhos já muda. Isso porque eles vão evoluindo em relação à desfraude, em relação à autonomia. Não deixar que eles cheguem perto da área de serviço, que a gente chama que é a cozinha, a área que pode oferecer risco. Que tem gás, né? Que tem gás. É uma área que a gente tem uma circulação mais restrita. Esses materiais que a gente acabou falando, esses espaços abertos, integrados, a gente procura ter sempre uma sala que ela possa virar outra coisa, que a gente chama de sala multiuso, que possa ser integrada à área externa, que de repente possa receber a comunidade, no caso do pátio coberto e do refeitório, sei lá, para qualquer evento que a escola queira fazer. Trazer uma flexibilidade ao projeto, né, que permite que a comunidade use, e até a própria escola, a própria direção da escola e a coordenação consiga organizar atividades dentro daquele contexto cultural. E eu acho que isso é importante, a gente ter um projeto que tenha uma certa flexibilidade para proporcionar experiências diferentes. Então, aqui a gente tem mais ou menos um esquema disso que a gente estava falando, dá para mostrar. Essa aqui é um esquema da creche tipo 1. Então, a gente separa ela em diferentes zonas, vamos dizer assim, né? Essas salas escuras são as salas de atividades. A gente tem um espaço multiuso. A gente tem separado
o espaço que é reservado às bebês, são as crianças menores. Esses laranjas são a área de higienização dessas crianças. Então, cada conjunto de sala tem seu próprio banheiro adequado àquela idade. A gente tem uma parte administrativa, uma parte de serviço, e aqui é o espaço que seria o coração da escola, que é o pátio coberto e a parte de refeitório e parquinho. E aí, quando a gente fala do fluxo, é um pouco, né, aquilo que você falou. Onde a gente vê uma circulação dessa vermelhinha, é uma área um pouco mais restrita. Restrita não no sentido da criança, não, essa parte de cá não da criança não circular, mas já tem um controle, né, maior de quem entra, enfim. E até as salas das crianças menores, dos bebês e das crianças bem pequenas, elas também já ficam com uma proteção ali de secretaria, diretoria, já tem uma área administrativa que faz um controle, né, de acesso. E então, essas salas aqui, por que elas estão na frente também? A nossa ideia, a gente oferece nas nossas escolas um espaço que é reservado à amamentação, porque tem muitas mães que voltam a trabalhar e ainda estão amamentando, a criança está indo para a escola. Então, ela teria um espaço para entrar, pegar seu filho e amamentar. Então, ele também é um espaço controlado. Mas ela não precisa passar por toda a escola, né? Até expor, assim, a outras crianças, né? Aqueles pais. Então, dá uma certa segurança para as outras crianças que estão ali também. E aí, essa parte em rosinha tem essas setinhas também em vermelho, que já é um fluxo mais restrito. É uma entrada de alimento, a saída de lixo. E aí já é uma saída, né? Uma entrada e saída com mais segurança, né? Então, isso tudo perpassa, né, um programa de necessidades que ele tem algumas áreas variáveis, né? Então, tem alguns desses quadrinhos no fluxograma que estão tracejados. Em algumas situações vai ter, em outras não vai ter. Eu acho que isso é importante porque o programa de necessidades ele é um retrato também do que, de fato, aquela comunidade precisa. Então, a flexibilidade do projeto está aí. Eu acho que isso é importante a gente falar. O projeto padrão, como um carimbo, ele não é flexível, não é isso. A gente está falando aqui de um projeto padrão que pode ser adequado e a gente quer que ele seja adequado, né, a cada realidade. Aqui a gente tem um modelinho mais ou menos como funcionam, ou um exemplo do que seriam essas salas de atividades, né? A gente tem uma sala, esse aqui é um caso de sala de crianças de 2, 3 anos. É uma sala onde se trabalha mais o coletivo, então a gente propõe tatames no chão, porque eles brincam muito no chão, eles ainda estão começando a ter noção de letras, estão sendo introduzidos à pré-alfabetização, então, hora eles trabalham na mesa, hora eles trabalham no chão, hora eles dormem, tem todo esse processo dentro da sala de aula. Uma sala dos bebês já é diferente, a gente tem berço em sala de bebê e tem um espaço de chão muito maior, porque a gente sabe que eles engatinham, a gente tem barras para que eles possam começar a subir, para dar os primeiros passinhos, tem espelhos para que eles possam se ver. E a sala dos maiores, aí sim, ela já tem 5, 6 anos, que seria pré-escola, ela já tem um pouco mais a carinha de uma sala de aula, mas ela é totalmente lúdica, né? Mas faz essa transição, né? Isso. Prepara a criança para depois ir para o primeiro ano. Com um mobiliário que ele pode ser adaptado do jeito que o tutor daquela sala achar que seja necessário em determinada atividade. E as salas multiuso são as mais flexíveis de todas, porque ela pode ser uma sala de dança, ela pode ser uma sala de capoeira, de judô, de teatro, de música, do que for oferecido por aquela escola. É uma sala coringa, vamos dizer assim, sim, né? Aqui a gente tem uma imagem 3D já do que seria a creche 1. Não, essa aqui é a tipo 2, e essa refeitório. É tipo 1, essa aqui é a tipo 1. A tipo 1 a gente tem um refeitório dentro do bloco A, próximo à cozinha, e o pátio interligando o bloco A, que é serviço e administração, ao bloco B, que são as áreas de salas de aula. E a tipo 2, a gente tem o refeitório para fora, junto com o pátio coberto. Então, ela é uma edificação menor, né? Então, isso. O espaço fica mais otimizado. Mas é importante pensar que essa fluidez, ela traz tanto uma ligação entre os espaços, mas também ventilação.
acho que a gente cria ambientes mais saudáveis, né? Onde tem sempre ventilação cruzada, e eu acho que a gente reafirma, né, que isso, acho que agora ficou em evidência, mas já era uma coisa pensada, né? Nos casos de regiões frias também, a gente oferece um fechamento para essas áreas de pátio, né? Que também ainda permite a ventilação cruzada, mas é um espaço fechado para que o vento do inverno não seja desconfortável para essas crianças. Então, isso aqui é mais uma pergunta, né, para a gente continuar refletindo sobre isso, assim, sobre a creche como um agente mesmo naquele bairro, né? Como a creche muda, né, a vida dessas pessoas, como a Vivian falou também, possibilitar o trabalho dos pais. E a gente fala aqui também muito, né, das mães, né, que ainda mais para o bebê e para a criança bem pequena, muitas das mães acabam às vezes não trabalhando para cuidar dessa criança, então a creche ela chega para mudar um pouco esse cenário, né? E aí a gente pensa que a população, a comunidade se envolvendo, tem trabalho de horta, tem trabalho voluntário ali, tem a creche recebendo reuniões de associação, da comunidade. Isso aí a gente fica feliz quando a gente vê esses exemplos, né, da ocupação, né, desses espaços. Esse aqui, a gente estava montando a apresentação, é uma creche tipo 1, habitada pela comunidade. Eles estão fazendo algum tipo de evento aqui dentro da escola. E a nossa intenção nesses espaços assim é justamente a gente está vendo que isso funciona. Então, quando a gente fala do projeto padrão, a gente pensa, né, nessas questões de sustentabilidade, desempenho, mas sempre com o viés da acessibilidade e das premissas do desenho universal, né, pensando que essas creches são para todos e as escolas também, mas as creches a gente já entende que desde a primeira infância o ensino, né, e as redes estão abertas para receber todas as crianças. Aqui, vendo essa imagem, me lembrou uma coisa que também a gente é muito questionado em relação às cores da escola. A tipo B e a tipo C também já tinham essas cores, a gente mantém. E o porquê dessas cores? Porque são as cores primárias. Então, a gente utiliza o vermelho, o azul e o amarelo justamente porque são cores primárias. Não tem nada a ver com outra coisa. Assim, às vezes a gente pede uma solicitação de troca dessas cores, mas a nossa intenção é essa. São cores primárias, lúdicas. A gente já trabalha na creche tipo 1 e tipo 2 com alguns painéis assim que eles podem ser personalizados pelas crianças, enfim, tipo murais, esse tipo de coisa. E também trabalha, isso teve uma reunião essa semana que a gente falou sobre isso. Mas tem lugares que tem muita sujeira, chove muito, suja a parede. A gente já pensa nisso de alguma maneira, colocando uma micro calçada em volta, colocando um barrado mais escuro na parte de baixo da parede, ou uma cerâmica, justamente para que a gente consiga diminuir esse tipo de impacto. E por que isso? Porque a gente sabe que muitas prefeituras não têm condição de dar a manutenção adequada. Então, a gente tenta oferecer um projeto assim que o mais completo possível nesse sentido, que ele possa ser mais durável, que ele possa ter menos intervenções em função desse tipo de coisa, né? E aí, quando a gente fala de segurança também, a gente está tratando dos fluxos, da segurança da criança ali dentro, mas também a gente tem critérios de desempenho, materiais que resistem contra fogo. E isso eu acho que ainda mais assim, a gente falando de creche, eu acho que isso é premissa 01, assim, né? Porque não imagina, pensar em situações de pânico, de incêndio e tal. Então, acho que é pensar em materiais que tenham maior tempo, né, de propagação, para tentar produzir um ambiente mais seguro possível. E, claro, pensando que todos esses projetos eles vão ser adaptados, né, e analisados sob o viés da legislação local, do Corpo de Bombeiros local. E eu acho que isso é fundamental a gente falar. Coisa que a Carol fala em segurança, a gente também recebe muito questionamento e por que a gente não oferece uma creche vertical? A gente sabe da dificuldade dos grandes municípios que não têm um terreno talvez desse tamanho para comportar uma creche modelo tipo 1 ou tipo 2, mas uma das dificuldades é justamente essa. A gente conseguir colocar numa creche vertical
e ainda manter a segurança desse local em caso de algum resgate, incêndio, né? Isso, precisar resgatar as crianças. Então, a gente acredita que, por ser uma situação tão mais focada, esses são os casos mais seguros ainda de se apresentar um projeto próprio. Porque aí sabe-se o terreno onde vai ser colocado, sabe-se exatamente a norma local que vai ser seguida, porque isso varia muito. O Corpo de Bombeiros ele tem uma legislação em cada estado. Então, para a gente atender isso como um padrão, é muito mais difícil. Então, nesses casos, ainda é mais importante o projeto. Pensando que na tipo 1 a gente está falando de um terreno de 40 por 60. Então, a gente sabe que nem sempre o município, ainda mais nas grandes cidades, o município não tem esse terreno. Então, esse é o caso de apresentar o projeto próprio. Esse projeto vai ser analisado da mesma forma que a solicitação padrão. E aí isso dentro dos normativos locais e tal, não tem problema nenhum. Então, essa é a carinha da tipo 1, né, para aqueles que ainda não conhecem. É uma creche mais quadradinha, né? Ela já veio com uma cara de uma arquitetura mais retinha, né? mais racional, digamos assim. Porque a gente não tem laje em concreto, então a gente tem uma obra mais limpa, com uma estrutura de cobertura de montar. Então a gente consegue ter uma racionalidade melhor, eu acho, nesse sentido. E um aproveitamento térmico também melhor, né? A creche tipo 2 ela é bem parecida. Eu pelo menos, eu marco pela posição do castelo d'água. Que um é à esquerda e outro é à direita. Quando vejo imagem 3D, eu sempre diferencio pelo castelo d'água. E a diferença delas é isso aqui. Aqui, a creche tipo 1, ela repete o número de salas de aula. E aqui também, ela amplia um pouco a área de serviço, que deve ser maior, porque a gente tem mais salas. A área administrativa idem. E aí a gente tem mais uma sala de berçário. Mas ela é praticamente, a tipo 2 é um compacto da tipo 1, né? Então a gente mantém essa identidade visual. E o Castelo d'Água Amarelo também já é um marco assim, do FNDE, né? E em vários municípios pequenos assim, também é um ponto de referência na paisagem. Acho que a gente é feliz. E o módulo? O módulo, então, como eu falei no início, ele nasceu de uma necessidade mesmo que a gente sentiu da ponta de inserção de um espaço para educação infantil dentro de uma escola já consolidada. Então, ele serve, e é muito importante que a gente diga isso, porque a gente tem algumas interpretações errôneas sobre ele. Ele não é uma escola independente. Ele não é para ser implantado num terreno sozinho para atender a educação infantil. Ele realmente é um módulo que precisa de uma área de apoio, principalmente a área de serviço, a área de cozinha, a área administrativa. Então, ele vem para ser implantado dentro de uma escola que já existe, uma escola de ensino fundamental, que possa abrigar mais essas duas salas. São duas salas de atividades. A gente tem um refeitório aqui que também serve como um pátio coberto. E a gente só tem uma copa. Então, ele não serve como uma escola independente. Ele funciona como um módulo. O nome dele já diz isso, né? Ele é um módulo dentro de uma escola maior. Vai receber educação infantil. Bom, então a gente vai só dar um spoiler aqui da nossa novidade, né? O projeto da creche para a escola tipo 1, ele vai ser o primeiro projeto que o FNDE vai disponibilizar aos entes federados na tecnologia BIM. Então, isso já está em andamento, né? Então, a gente espera o mais breve possível a gente já consiga disponibilizar esse projeto. Com o tempo, outras tipologias também vão vir para a gente avançar, né, nesse sentido. A gente, como autarquia pública, a gente tem, né, essa obrigação já legal de produzir obras e incentivar o uso da tecnologia do BIM na construção civil, principalmente na esfera pública. E é bem gratificante a gente ter visto, né, isso nascer, e vamos ver como é que isso vai... A gente sabe que é um desafio não só para o FNDE, mas também para os municípios. Mas acho que os ganhos vão ser imensos. Ganhos da ordem de uma obra com menos retrabalho,
porque a gente está falando de um projeto onde as interferências e incompatibilidade entre projeto de arquitetura e projeto estrutural, por exemplo, ou instalações, ele tem grandes chances de ser diagnosticado e dele aparecer no projeto. Então, a gente vai descobrir esse erro, essa falha, por a gente ou o próprio município antes disso ir para o canteiro. Então, a gente tem uma execução mais rápida, menos retrabalho, né, economia, enfim, acho que... A gente está nesse processo e, como o FNDE, ele analisa, financia, na verdade, ele começa oferecendo o projeto padrão, depois a gente financia, depois a gente monitora essas obras até o final. Então, a gente vai ter um processo completo e a gente acredita que vai auxiliar muito no município, que é na parte de licitação, principalmente, que é uma parte morosa, que às vezes a gente lida com valores que eles não são equilibrados, né? Não era equilibrado no decorrer do tempo da obra. Então, a gente precisa dessa agilidade maior, porque a gente financia muito, mas no final a gente não chega a ter a obra concluída na velocidade que a gente gostaria que fosse. Então, isso também o BIM vem para a gente conseguir um ganho muito grande nessa área também. A gente vai conseguir sair com um projeto mais redondo, para que o município consiga fazer a sua licitação de uma maneira mais adequada, mais facilitada. E depois a gente vai conseguir monitorar essas obras de uma maneira mais adequada também. Então, a gente está nesse processo. A partir do ano que vem, a Tipo 1 já vai ser disponibilizada na plataforma BIM. E, na sequência, a gente vai vindo atualizando todos os outros projetos. Mas ainda não temos uma data final, né, Davi? Mas a gente já está trabalhando nisso. Então, vamos começar pela Tipo 1, que hoje é a nossa obra mais financiada também, né? Acho que é isso, né? Não sei como é que estão as perguntas aí no chat. Temos... Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre os projetos de educação infantil, sobre o que a gente falou até agora pelo chat, a gente já está recebendo aqui e pode responder todo mundo. Todo mundo não, algumas, né? Não sei se a gente tem tempo para responder todas, mas acho que a gente pode selecionar algumas e também reafirmar que a gente tem um canal que é o Par Fale Conosco, e dúvidas e outra, né, de qualquer natureza podem vir também não só de projeto, mas é um canal que o FNDE possui de comunicação para tratar de dúvidas de obra, de projeto, de planilha, né? Tudo tipo relacionado ao par. Gente, só para deixar claro, a gente está vendo aqui que tem recebido perguntas sobre outras coisas. Nosso encontro é específico para projeto. Então, hoje a gente não vai responder questões de preenchimento do par, alguma dúvida de CIMEC, questões de monitoramento de obra, restrições em conformidades, algumas a gente sabe que tem, né, os municípios precisam desse atendimento. A gente tem outros vídeos, né, no canal do YouTube do FNDE, tem algumas conversas já que foram tratadas sobre isso. Acho que também vale a pena dar uma olhada e assistir os outros encontros, não da nossa equipe aqui de projeto, mas do pessoal que trata desses assuntos. E também reafirmar o Par Fale Conosco, que caso alguma coisa não esteja contemplada nos vídeos já divulgados no canal do FNDE, acho que o Par Fale Conosco está aberto, né, para essas dúvidas. Nada de projeto? Acho que os nossos projetos, então, estão muito... Eu lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena falar. A gente pode falar sobre algumas coisas que a gente recebe. Que é uma dúvida frequente, assim, que aparece de vez em quando também, que é construção de quadra escolar, quadra poliesportiva em creche. Isso é um assunto também que de vez em quando vem, né? Porque o FNDE, além das escolas de ensino fundamental e das unidades de educação infantil, a gente também tem as quadras que são construídas nas escolas. Então, de vez em quando vem uma demanda para construir quadra em creche. E aí a gente volta para a nossa BNCC e para a base, né, que é a Base Nacional Comum Curricular.
onde a educação infantil é uma disciplina, ela está contemplada no ensino fundamental, não na creche. A creche é esse espaço de construção, de protagonismo da criança, onde ela está livre para algumas atividades esportivas, psicomotricidade, uma brincadeira de bola, claro, mas a gente não precisa, a gente não tem a estrutura da quadra. Então, acho que isso é uma pergunta que vem de vez em quando que eu lembrei. A gente poderia, né, falar aqui. Então, a gente não financia quadra dentro de creche. Isso. Outra coisa também que vem, às vezes, já veio, fora do terreno, que também tem a ver com as quadras, porque no caso de financiamento o módulo infantil, no caso das quadras, quando a quadra foi ofertada, foi solicitada para uma escola de ensino fundamental, mas essa escola não tem terreno disponível, espaço disponível dentro do terreno. Então, essa quadra ela pode ser implantada no terreno próximo da escola. Isso só acontece com a quadra. A gente não pode, por exemplo, financiar o módulo de educação infantil fora do terreno da escola. Imagina, a coordenação, ela tem que estar próxima daquelas salas de atividades, ela está próxima dos professores, a cozinha também, a alimentação dessas crianças. Imagina, atravessar a rua, passar por, né? Não funciona. Então, o módulo está realmente dentro dos limites do terreno da escola existente. Exatamente. Né? A gente tem uma pergunta aqui do Lucas Andrade. Ele pergunta, né, caso a ampliação tipo B ou tipo C não atenda à demanda do município, pode optar por um módulo de educação infantil ou apenas os módulos específicos para os projetos iniciais? Não, realmente, Lucas, a gente não falou aqui sobre a ampliação da tipo B e da tipo C. Acho que já é porque a ampliação da tipo B e da tipo C, elas já estão consolidadas, né, digamos assim. Como já não é um projeto em financiamento agora, e são 2 modelos de ampliação específicos para cada tipologia, é bem isso que você falou. Mas, pensando que no limite ali onde tem que o terreno real, né, onde a tipo B está implantada, não tem onde crescer aquela ampliação, eu acho que o módulo ele poderia ser adequado. Mas a gente tem uma questão de banheiro, e eu acho que isso tem que ser visto. Eu acho que vale a solicitação, mas talvez precise fazer uma adequação de banheiro. Isso é uma coisa. Por que na tipo B a gente ampliou 2 salas? Tem um módulo de ampliação da tipo B com 2 salas mais banheiro. E na tipo C a gente tem 1 sala mais banheiro. Primeiro, porque a gente trabalha dentro do lote padrão FNDE. Mas o meu município construiu num lote maior e consegue colocar. Tem espaço, mas a área de serviço e a área administrativa não tem capacidade para atender essa outra sala. Então, isso a gente também falou na parte do ensino fundamental e a gente leva em consideração. Se essa escola ela vai ter capacidade física, com o espaço que ela já tem existente, para receber essa ampliação maior ainda. Então, às vezes, não é o caso. A gente precisaria pensar, talvez, num outro projeto próprio ou numa ampliação também dessas áreas, que é o que acontece quando a gente fala da escola de ensino fundamental, os novos projetos que a gente está fazendo, 5, 9 e 13 salas. A gente tem 5 e 9 com a mesma capacidade de área de cozinha e área administrativa, porque ela comporta isso. Quando a gente muda para o modelo de 13 salas, a gente amplia essas áreas também, porque senão a gente vai ter um monte de sala de aula, mas elas não vão estar contempladas por uma área de apoio que é muito importante. Sala de professores, onde esses professores vão ficar. E assim, eu me questiono porque o módulo, ele é solto, né? O módulo infantil, ele é solto. Então, ele tem uma questão até de ventilação. Eu acho que a implantação dele, ele acaba ocupando mais espaço do que a ampliação da tipo B. Na tipo C, eu já acho que ele realmente não funciona, porque eles seriam 2 salas. Mas, pensando no módulo na tipo B, eu entendo que ele precisaria de um terreno até maior do que de fato, a ampliação da B, né? Não sei se a gente respondeu, Lucas. Bom, tem um questionamento aqui da Paola Cristina do Couto, se existe algum estudo no sentido de rota de fuga neste projeto da tipo 1. No caso de algum sinistro ou invasão ou um ataque, né, que raramente acontece, ela pergunta se a gente pode falar algo nesse sentido. Sim, tem, e agora, inclusive, a gente está ampliando um pouco essas rotas de fuga, né?
em relação à norma de emergência mesmo. E a gente vai trabalhar, a gente vai oferecer ela com um terreno um pouco maior do que esse 60 por 40 que a Carol falou no início. Mas isso ainda não tá, né? Isso vem nessa revisão agora que vai sair do BIM. Ele já tem, ele contempla, né? Mas ele vai ser melhorado. Então, a gente vai ter esse espaço lateral aqui, ó, que você vê mais ou menos nessa imagem, ele foi ampliado nos dois lados para que a gente tenha uma rota de fuga para a rua direto. Fora que desse espaço aqui a gente tem um espaço de terreno atrás e aqui também pelo meio a gente tem áreas abertas para que daí ele tenha 3 saídas para a rua, por dentro do prédio e pelo lado externo nos dois lados. O Lucas Andrade ele mandou uma complementação da pergunta anterior. Ele quer saber se, para projeto próprio, se eles podem pedir uma ampliação de projeto próprio para uma creche tipo B ou tipo C. Eu acho que ele está querendo, né, confrontando com o fato de existirem ampliações padrão FNDE tipo B e tipo C, se ele poderia fazer com um projeto próprio. A ampliação para tipo B e tipo C é aquela que a gente disponibiliza mesmo. A gente acredita que um projeto próprio talvez viesse com mais salas, porque o que mais o município poderia querer ou tirar o banheiro. E isso realmente a gente fez estudos e não é possível. Não, e é uma forma de ampliação que ela já sai daquela parede, daquela empena ali lateral. A tipo B é como se a gente tivesse esticado aquela ponta, né, do prédio. Então, pensar que aquilo ali vai ser construído separado, sem estar encostado na edificação existente, numa escola, projeto, o que eu entendi é que é uma escola existente, feita com base no projeto próprio, não é isso? E ele queria construir a ampliação da tipo B, por exemplo. Não, ele quer é o contrário. Eu entendi que é uma escola tipo B que ele quer apresentar um projeto de ampliação próprio. Ah, sim. Agora tem uma coisa também. A gente está aqui pensando que o município aprovou o terreno padrão FNDE. Então, se o terreno padrão foi seguido, a gente consegue colocar essa ampliação dentro dele. Agora, pelo que você falou, talvez, eu pensei aqui, não sei se é o caso... O terreno pode ser maior? Menor. Talvez esse terreno não tenha aquela ponta suficiente ou ele é mais largo e vocês querem fazer num outro local. Por isso, essa proposta de projeto próprio? Pode ser. Se for isso... Pode, às vezes, mudar um pouco as dimensões dessa ampliação. Tem que mandar. É difícil a gente mensurar, né, cada caso que pode acontecer. Tem que mandar para apreciação com uma justificativa do porquê não seguir o padrão FNDE da ampliação. Vai ser analisado caso a caso. Porque são N propostas assim, que podem vir, né? Mas é bom a gente frisar. Essa escola só consegue comportar mais 2 salas e essas 2 salas têm que ter um módulo de banheiro junto. Os banheiros que tem hoje, eles não comportam mais ficaria longe também, né? Se o terreno permitir a ampliação padrão FNDE, a gente sempre orienta que escolha um padrão FNDE. Até porque a aprovação desse projeto junto ao FNDE é muito mais simples, né? Exato. Tá bom. Eu acho que então a gente encerra aqui por hoje, pessoal. A gente encerra esse segundo encontro, pensando que esse vídeo vai estar disponível nos próximos dias no canal do FNDE no YouTube. A gente tem outros encontros que não só sobre o projeto, outros encontros sobre vários assuntos, sobre alimentação escolar, sobre monitoramento de obras, sobre o PAR. Outros encontros já foram realizados nesses últimos meses, né, principalmente desde o início da pandemia. Então, eu acho que vale dar uma passeada ali no site, na página do FNDE no YouTube. E a gente coloca também, né, o canal do PAR Fale Conosco à disposição. A gente se vê no próximo encontro. A gente se ouve, né, no próximo encontro, que a gente vai falar sobre o projeto padrão. Projeto próprio. E a gente vai ser uma conversa super interessante, porque é muito simples mandar um projeto próprio. E a gente acha que quem tem capacidade técnica para fazer isso deve fazer. Basta entender o que a gente espera, o que a FNDE espera um projeto de arquitetura que atenda essa necessidade das crianças que né? Seja no ensino infantil, seja no ensino fundamental.
vai ser 9. Acho que é, mas acho que é bom a gente esperar a confirmação do pessoal aqui Enfim. Mas vai ser em dezembro. Vai ser em dezembro, na primeira, segunda semana de dezembro. Sim. Ali. E também é divulgado no Instagram, é divulgado em vários meios. Nas redes sociais aí do FNDE. E a gente espera todo mundo. Esperamos que vocês tenham gostado, que a gente possa ter contribuído de alguma maneira. E isso. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.